Bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Tô ouvindo um louvor aqui, ó. A cachorrinha chegou, ó. Chegou aí. Ó, o louvor de hoje que eu tô ouvindo é Deixa, da Maria Marçal, que é muito bom. Vou colocar ele aqui. E a fala que tá falando aqui é: onde você vê deserto, eu vejo processo. E o título do nosso devocional de hoje é Deixe doer e viva o processo. O texto bíblico que eu já coloquei aqui, mas eu vou ler com vocês, é Atos 9, de 10 a 16. E fala assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocaram o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Essa é a história de um homem que a gente conhece hoje como Paulo, né? Foi um profeta que pregou para várias igrejas, escreveu vários livros na Bíblia. Um homem que foi muito usado por Deus, mas que passou por um período de cegueira. Então, Paulo ficou cego por 3 dias e ele foi levado a esse lugar de profunda dor. Ele era um homem muito autossuficiente, ele, né, recebeu uma ordem de vir para prender os primeiros cristãos, para matá-los, literalmente, né? E ele ficou num lugar onde ele não conseguia enxergar mais. Então ele começou a experimentar uma profunda dependência das pessoas, né? Ele não conseguia comer, ele não conseguia beber. Ele precisava de ajuda para estar ali. E isso foi mudado através de uma ordem de Deus, né? Que pediu para Ananias para ir lá, para que as escamas dos olhos de Paulo caíssem e ele voltasse a ver. Então, ontem a gente falou sobre a mentira, né? A forma como a mentira entrou na nossa vida e que ela é uma estratégia pra gente fugir da rejeição, da humilhação, da crítica, de olhar pra gente mesmo, de entender quem a gente é. E hoje a palavra sobre processo vem pra gente não fugir das coisas que doem. Ontem na célula a gente tava, um casal compartilhou um testemunho que foi lindo. E eles estavam contando como que o processo da vida deles, né, a dor e muito do sofrimento que eles passaram, hoje fazem parte da história dele e abençoam outras pessoas que encontram a vida deles, assim. E a gente vê claramente que Deus tem algo grandioso para a vida deles, assim, principalmente nessa área. E Paulo foi usado de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande. E da nossa dor, assim, daquilo que a gente tem passado, a gente não tem que ignorar as nossas dores mesmo, né? A nossa história, ela tem um poder mesmo de atingir o coração de outras pessoas, sabe? Mas a gente só conhece verdadeiramente a gente mesmo depois que a gente passa por situações que mudam a gente, né? Tem dores que mudam até nosso jeito de andar, tem dores que mudam nosso jeito de falar, tem dores que mudam nossa personalidade, mudam formas como a gente reage a certos tipos de coisa. E isso é processo, isso é o tempo de Deus na nossa vida. A importância do processo é a gente não fugir da dor, não fugir do constrangimento, não fugir do desprazer. Se for precisar humilhar, a gente tem que se humilhar. E a gente usar isso para que a nossa personalidade seja desenvolvida e gere em nós algo bom. O processo precisa gerar em nós algo bom, algo que abençoe outras pessoas, algo que pode ser usado para tocar outras vidas. E não rancor, não mágoa. Essas coisas que são ruins, a gente tem que perdoar, liberar. E o processo a gente tem que passar dessa fase de se defender e viver o que Deus tem pra.
E viver esse processo, a gente vai lidar com uma versão que muitas vezes a gente não está acostumada a lidar, a gente vive escondendo na gaveta. Uma versão insegura, uma versão que não admite os erros, uma versão que quer se esconder atrás de uma perfeição que você viveu correndo a vida inteira. E não é fácil. Mas se você continuar se escondendo atrás dessa versão de vítima da sua vida, você não vai ter uma vida diferente, porque essa versão de vítima não te deixa sair desse lugar. Então, a gente está no módulo, né, de trazendo consciência nesses 4 primeiros dias. E pra gente viver um processo também, não adianta somente a gente ler esse texto aqui hoje e fazer uma oração, né? A gente precisa ter consciência disso, lembrar disso diariamente, procurar ajuda profissional, se for o caso, né? A gente às vezes precisa de uma terapia, a gente precisa de tomar um remédio para que a nossa cabeça, né, o processo químico da nossa cabeça volte ao normal, mas a gente precisa estar forte para lidar com os processos e as dores que a nossa vida tem, tá? Então, existe o processo de transformação pessoal que o Senhor quer fazer em você, mas ele depende de você. Ele depende que você queira, ele depende que você se entregue, que você acredite que o Senhor pode te transformar e que pode usar aquela situação para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem que crer que você ama o Senhor e que Ele te ama também. E que Ele vai operar uma transformação completa na sua vida. A atividade de hoje, né, é entender que a gente vive um processo e a gente ser intencional em ações diárias que vão fazer a gente viver uma transformação na nossa vida. Que a transformação que a gente quer depende de atitudes que a gente vai ter em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, em relação a gente pôr pra fora, né? Tomar decisões pra isso. E vou fazer a oração. Meu Pai, meu Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros, do meu passado, das minhas escolhas erradas, dos meus pecados e transgressões. Obrigado, Pai, pelo teu amor, teu perdão, tua misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu plantaste em mim. Peço que me sustente com fé e com amor nos dias mais difíceis, que blindes a minha mente, meus pensamentos, para que nada em mim me roube da vida que eu decido viver hoje. Deus abençoe você, que você decida viver uma vida com o Senhor e uma vida transformada, que não te deixe no mesmo lugar, te leve pro novo de Deus. Amém? Ô Pai, eu oro, Deus, no nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Senhor tome, Deus, meu coração, tome meu dia na Tua presença. Ô Deus, que os processos, Deus, que eu tenho passado, Deus, eles não sejam em vão, Senhor, mas que eles sirvam para glorificar o nome do Senhor, Pai. Que eu possa mesmo, Deus, receber mais o Teu Espírito Santo, me aproximar do Senhor, ver uma situação de plena dependência do Senhor, Deus, que a minha vida mesmo, Deus, vive em dependência do Senhor. Que eu saiba, Deus, que é no Senhor que eu posso confiar e que eu posso buscar o consolo, Pai. Que eu posso buscar a movimentação e que vai mudar a minha vida, vai me tirar desse lugar. E que vai fazer que essas feridas, Deus, sirvam mesmo, Deus, de cura, Deus, para mim, Deus, para tantas pessoas, Deus. Eu te louvo, Deus, pelas dificuldades. E eu sei que vou vencê-las no nome de Jesus.